Irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós, amém? Uma boa noite aos irmãos que estão em casa, que Deus possa direcionar-nos nesse momento de oração, onde nós colocaremos a nossa vida na presença do Senhor e buscaremos, apresentando a Ele as nossas necessidades. Que bom podemos chegar, estamos no último dia do mês de julho, o 7º mês do ano, vamos entrar em agosto e pedimos a bênção de Deus sobre nossas vidas e tudo quanto tem acontecido, Sabemos que estamos num tempo atípico, mas continuamos a confiar em Deus que está guiando, as nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 27. Convido os irmãos a colocarem-se de pé. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 6. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Salmo de número 27, do verso 1 até o verso de número 6, que fala sobre quem é Deus para o autor, Foi aquilo que nós meditamos no domingo. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 6. Diz assim: leiamos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, Ele me ocultará do seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado pelo dia e especialmente, ó Deus, pela oportunidade que temos de reservar um tempo para, ó Deus, falar das nossas necessidades e também, ó Deus, nos preocuparmos com as coisas do reino do Senhor. Que o Espírito do Senhor nos guie, ó Deus, nesse momento. Que haja alegria no nosso coração. Que haja júbilo, ó Deus, entre nós, porque fazemos a Tua vontade. Ouça, ó Deus, as nossas orações. Há tantas necessidades, ó Deus, neste mundo. E cada um, ó Deus, de nós que estamos reunidos em volta da Tua palavra, confiantes, ó Deus, de que o Senhor tem nos sustentado, tem guiado e continuará, ó Deus, guiando a nossa vida. Sobre estas coisas, ó Deus, queremos falar nesta noite, apresentar ao Senhor, e que o Senhor, ó Deus, ministre ao nosso coração, trazendo uma palavra, ó Deus, de direcionamento para as nossas vidas. Escuta, ó Deus, os clamores que serão feitos aqui, ouça, ó Deus, os pedidos que serão apresentados, aquelas manifestações de gratidão, que o Senhor as receba, ó Deus, e que o nome do Senhor seja glorificado. Que haja alegria também, ó Deus, em nós em fazermos isso, pois fazemos, ó Deus, porque assim como o salmista desejou, nós também, ó Pai, queremos ter o mesmo desejo, ansiar, ó Deus, estar na Tua presença, na Tua casa, debaixo da Tua proteção. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, eu escolhi aqui um hino para a gente ler e depois a gente ter mais um momento de oração
pessoal. O hino é o hino de número 67, Coração Quebrantado. Hino de número 67, o título é Coração Quebrantado. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faz-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo o meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu o avivamento vem, e que comece em mim seguindo além. O teu poder, as bênçãos, teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. Vamos falar com Deus, né? Pacientemente, falar com Deus sobre nossas vidas, sobre as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas reconhecendo, né, que somos pecadores e que necessitamos da graça e do cuidado de Deus. Fale com Deus neste momento. Senhor Deus, induza o nosso coração a um pleno arrependimento, Deus, devido à nossa vida, os nossos erros, as faltas que nós temos, até daquelas, ó Deus, que são ocultas, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, traga ânimo ao nosso coração, traga, ó Deus, vivacidade, traga avivamento, e que nós, ó Deus, busquemos a Tua face de forma verdadeira. Que não tenhamos, ó Deus, medo e nem vergonha de declarar, ó Deus, aquilo que fizemos e como fizemos, que isso não louve nem glorifique o nome do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, que os nossos pensamentos, as nossas ações, que as nossas palavras e as nossas intenções, ó Deus, sejam purificadas, ó Deus, pela obra do Espírito do Senhor sobre nossas vidas. E que a cada dia, ó Deus, possamos buscar o nome do Senhor. Por isso, ó Pai, pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor, ó Deus, nos deixe entendidos, ó Deus, daquilo que provoca em nós quando nós, ó Deus, andamos distante do Senhor. E aquilo que fazemos, ó Deus, como nós o provocamos, ó Deus, quando fazemos aquilo que não agrada ao Senhor. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, de todo o mal, ó Deus. Liberta-nos até das transgressões que ocultas forem. E às vezes, ó Deus, nós não nomeamos, mas o Senhor sabe de todas elas. Traga um avivamento ao nosso coração. Traga, ó Deus, luz sobre nós. Que os poderes do Senhor e as bênçãos que são sem fim, o Teu favor, ó Deus, seja sobre nós. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, nós temos, né, orado nesse tempo, sempre meio-dia, o nosso momento de oração, né? Alguns têm aproveitado para fazer, mas a gente tem orado sempre por alguns motivos, especificamente nessa questão da Covid, né? A gente tem orado para que Deus envie cura, né? Pelas questões médicas, científicas e tudo. Então a gente não tem assim uma resposta, né? Mas que Deus ilumine homens para que possa trazer e a gente encontrar, né? Utilizar, né, daquilo que Deus já fez, as medicações, os tratamentos, né, que Deus possa nos permitir utilizar isso também para as nossas
o nosso tratamento e cura, né? Então a gente vai orar por isso, orar pelo consolo, né, daqueles que sofrem. Os números, né, eles têm crescido, passou de 80 mil, previsão de chegar a 100 mil, né? Então a gente já tem essa condição de ter muita família, e provavelmente você conhece uma dessas famílias enlutadas, né? Então cada dia a gente tem recebido, né, uma notícia, né, dessas situações, né? Em Valadares, um pastor lá da Igreja Assembleia, mais de 50 anos, né, de ministério, mais de 70 anos de ministério, perdão, 70 anos de ministério. Então, óbito, né, envolvendo Covid, então traz uma comoção e a gente vai acompanhando. Tem parentes nossos, né, internados, e a gente tem que orar por eles. Orar por aqueles, né, ou as famílias enlutadas e as famílias que estão em tratamento, né? Quem é que cuida de um, cuida do outro, quem vai, né? O que mais dizem que é a parte mais difícil é que você tem que se isolar e ainda continuar sobrevivendo, né? Tem que alimentar, fazer as coisas. Aqueles que estão internados, né, necessitam do cuidado médico e é proibida a presença dos familiares. Os familiares não podem estar lá para acompanhar, recebem informações via telefone, WhatsApp, né, tudo imagem, pela internet. Então é de muito sofrimento, porque a hora da dor você não pode consolar e você também não pode ser consolado. Então é muito doloroso esse processo. E ainda continuamos, né, pela estabilidade da nossa nação, na questão da saúde, na questão da economia e também na questão da política, né? Nós vamos colocar essas coisas diante do Senhor, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, e Ele quem tem conduzido essas coisas todas. Pedir nosso irmão Minei que faça essa oração, né? Puder chegar mais à frente aqui, para a gente poder orar, colocar todas essas situações que envolvem, né, a Covid na nossa vida, no nosso cotidiano. Depois nós vamos orar sobre outras situações. A Deus e Pai, nós queremos te dar graças. Sim, Deus nos concedeu mais esse privilégio de estar na tua casa. Amém. É com gratidão, ó Deus, que nós estamos aqui. Sim. Nós te louvamos, ó Deus, te bendizendo, te exaltamos o teu nome. Amém. Porque tu és digno de toda a honra, de toda a glória. Verdade. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos unidos na tua presença, Sim. na tua casa, Deus. Depois de vários dias, vários meses ausente, podemos estar voltando, Deus. Continue nos abençoando, que brevemente, Deus, possamos poder estar desfrutando de momentos agradáveis com os irmãos, toda a igreja reunida, Deus. Sim. Mas o Senhor conhece todas as coisas, nós colocamos diante do Senhor em nossas vidas. Amém. Obrigado, Deus, por isso. Nós queremos colocar a vida da nossa nação nas tuas mãos. Amém. Que o Senhor esteja nesse momento abençoando, Deus, os Sim. médicos, o pessoal da médicos, enfermeiros, Sim. todos aqueles que estão envolvidos, Deus, nós clamamos ao Senhor pelas misericórdias do Senhor, seja protegendo essas pessoas, ó Deus. Continue abençoando as nossas famílias também. Sim. Somos gratos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado tanto. Sim, Jesus. Alguns irmãos já passaram por esse problema, mas nós te louvamos, ó Deus, que tudo correu bem. Continue abençoando a nossa igreja, Deus. Ó Deus, nós louvamos, exaltamos e glorificamos o teu nome, porque nós somos criados para esse fim. Verdade. Em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, como eu disse, né, nós temos motivos para agradecer, motivos para apresentar ao Senhor muitas, né, das nossas causas. A palavra do Senhor em Tiago diz que a oração do justo pode muito por sua eficácia, né? Então fala da notoriedade, né, de sermos intercessores. E a Bíblia o tempo todo fala que nós devemos apresentar as nossas necessidades. Vamos abrir, né, um texto aqui em Filipenses, que é mais um que reforça essa ideia de que nós devemos ser pessoas orantes, né, que falam com o Senhor, que apresentam necessidade, e que a gente não desperdice as oportunidades de falar com o Senhor. Filipenses, capítulo de número 4,
do verso 5 até o verso de número 7. Quem puder aí ler com a gente vai dar a leitura desses 3 versos. Diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, tem hora que Deus nos tira, das tribulações, das adversidades, Então Ele arranca a gente do meio de um momento. Então a gente sempre chama esse momento de livramento. Deus trouxe um livramento e a gente é liberto. Existem outros momentos em que Deus nos protege em meio às tribulações, ela não acaba, mas Ele diz: não, eu estou contigo, eu vou caminhar. Então nós nunca sabemos qual vai ser o modo de Deus agir, mas isso não quer dizer que nós nunca possamos dizer para Deus como é que nós gostaríamos, Então a gente tem essa possibilidade de apresentar: Deus, tira a dor, resolve isso, e Ele é quem vai, Por isso as nossas orações, elas sempre vão terminar em nome de Jesus, Porque o nome de Jesus corrige qualquer oração, desde que ela seja sincera, pois nós podemos pecar orando, quando a nossa oração ela não tem teor de verdade. Por exemplo, uma oração de confissão por alguém que não quer confessar, uma oração de adoração por alguém que está vivendo em desacordo. Por isso a nossa oração ela pode ser uma oração em pecado, e a gente pecar na hora de orar. Então eu preciso observar isso e fazer a oração adequada. E quando nós apresentamos essas coisas, nós temos que apresentar em nome de Jesus. O nome de Jesus é um filtro para que a vontade de Deus seja feita, Porque se aquilo não é da vontade de Jesus, o próprio Jesus diz assim: não é assim que vai funcionar. Por isso nós oramos em nome dele. Então existe a ideia do poder que vem dele, mas o filtro que vem de Jesus. E de vez em quando a gente faz umas orações meio tortas, que deveria ser corrigida antes de fazermos, mas às vezes os desesperos, Então pessoas que às vezes não sabem o que fazer, ela apresenta seu desespero diante de Deus, Às vezes ela não sabe agradecer, ela prefere reclamar, e Deus: não, eu vou toda reclamar, vou receber como elogio, porque você está perdido, e Deus ele reconhece isso, E ele espera. E aqui ele fala o seguinte, não andeis ansiosos de coisa alguma, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, súplica e ação de graça. Ou seja, 3 modelos para você pedir a Deus: você ora, você suplica e você agradece. 3 modos, O orar aqui é pedir. Qual é a petição que você tem? A petição que eu tenho é X, então peça. Aí você faz uma oração. Oração é pedir. Súplica tem um efeito a mais, é uma oração, mas com característica de alguém que está sofrendo muito, alguém que necessita da misericórdia. Tanto é que quando você sabe que alguém não vai te atender, você não chega lá falando assim: olha, por favor. Você diz assim: eu te suplico, eu suplico. Então é alguém que entende a sua dor e sabe a dor que está vivenciando, E o texto fecha dizendo que tem que ter ações de graças. Por quê? Porque é Deus quem tem controle sobre todas as coisas. Imagine só, Ele que tem controle sobre todas as coisas, e a única coisa que eu faço é pedir e suplicar, pedir, suplicar, pedir, suplicar, pedir, suplicar, pedir, suplicar. Uma hora ele fala assim: você não tem nada para agradecer, não? E o coração grato, ele primeiro abre as portas para que eu possa repetir os pedidos, E às vezes tem pessoas que ele não repete o pedido porque ele não é grato, ele mesmo sabe. E o próprio Deus, ele em Cristo Jesus narra a história dos leprosos. Ele diz: gente, 10 foram curados,
Só um voltou? Assim, vocês estão com dificuldade demais. E Deus estabeleceu esse modelo de oração também, que é a gratidão. Então a gente ora, a gente pede, fala com Deus. Vai ter momento em que a gente vai ter momento de grande dificuldade, por isso o termo súplica aparece aqui, né? Mas tem um momento também da gratidão, né? O interessante nesse texto é que ele diz que é a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Por quê? Porque o coração estava ansioso. O texto aqui não diz que todos os nossos problemas serão resolvidos. O texto aqui diz que existe um antídoto contra a enfermidade da preocupação, a ansiedade. E às vezes a ansiedade é pior do que o mal que nós estamos vivendo. Amanhã eu vou fazer uma prova, parece que eu morro hoje. Amanhã eu vou fazer um exame, mas a morte me visita hoje. Ou seja, tem gente que morre antes da hora, num certo sentido aqui, de tanto sofrimento. É amanhã que eu vou fazer o exame, mas ele sofre tanto. O texto está falando disso, né? Que em vez de se preocupar, é melhor orar, né? E alguns autores dizem que qualquer pessoa que sabe preocupar, sabe orar. O que é preocupar? É encher a mente de coisa. Isso é preocupação. Você traz tudo e põe. O que é a oração? Encher a mente das coisas. Então, quem consegue preocupar-se, consegue meditar nas coisas de Deus, consegue se encher. Então, você vai decidir o que você vai colocar na sua mente, né? E nós temos Cristo Jesus que nos dá essa garantia, essa esperança, né? Assim, é Cristo Jesus, ele tem poder, ele tem autoridade. E aí ele elimina a possibilidade da nossa mente começar a pensar coisas ruins. Por isso que ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, ore sobre todas as coisas e não preocupe-se com nada. Ore sobre tudo e não preocupe-se com nada. Mas nós ainda conseguimos. Então, orar é entregar a Deus essas nossas necessidades, né? Nós temos aqui, irmãos, alguns motivos para nós orarmos, suplicarmos e agradecermos a Deus. Essa aqui é uma lista pequenininha diante da lista da igreja, não tenho ela toda aqui, não vou fazer uso, mas a gente sempre está sabendo de uma aqui, os pedidos, né? Eu tenho aqui, o Glaucio pediu que nós orássemos pela tia dele, Hilda, já tem umas 3 semanas que nós estamos orando. O quadro dela agravou e teve óbito hoje. Então agora a gente passa a orar pela família, né, os familiares do nosso irmão Glaucio, a tia dele, Hilda, então ela teve óbito, né? O nosso irmão Wellington está passando aí uma bateria de exames, ele fez alguns exames hoje e tal, para poder saber o que ele tem, uma questão assim no maxilar, uma tensão, e a gente poder continuar orando e agradecer a Deus. O Menei fez uns exames, não deu nada. Fiz um outro, segundo médico, deu umas alterações, mas normal. Normal. Estou com uma série de exames laboratórios para fazer também. A Mira fez hoje também, vai continuar fazendo também. Então a gente tem que agradecer, né? Ainda não tem um diagnóstico, né? O Menei estava com uma dor no estômago e a gente vai, né, continuar orando por ele e pedir a Deus que guie os médicos, né? Oriente e traga essas informações, né? Eliane, seu pé está tudo beleza? Deu certo? Recompôs? Beleza, ainda não. A Eliane fez algumas cirurgias, né, no início do ano. 3? 3 cirurgias, então, para correção, e então ainda tem algumas necessidades. Então aproveitem e olhem. Eu médico essa semana, agora ele me pediu uma tomografia agora. Tomografia do pé. Isso. Então a gente vai agradecer, né, pelo que já aconteceu e continuar pedindo, né? Isso. Hoje é aniversário da Loara e do seu Geraldo Batista, né, o esposo da dona Célia. O pai dele faleceu, a mãe, desculpa, nesse final de semana passado.
a gente esteve orando por ele, mas é o momento também da gente celebrar a Deus, né? Então a gente tem isso. A sogra da irmã da Deise, Dona Dulce, né, pediu que a gente estivesse orando por ela, questão de saúde. Carlos Augusto, né, que é o cunhado, ele estava com Covid, então agora já voltou à atividade, está melhor. A Dênia, né, que é a irmã da Deise, e a Dinair, que é a mãe, né, aqui não está envolvido o Covid, mas uma questão mesmo de saúde e o tempo, né? Nosso irmão Anderson pediu que nós orássemos pelo Edelton, é o pai de uma colega de trabalho, né? Ele está internado, está na UTI, Covid, e aquilo que eu falei, o distanciamento tem trazido para ela muita dificuldade, muita dor, então a gente poder orar, né? E agradecer a Luciene, mas o Eliomar pediram que a gente pudesse agradecer a Deus, né, pela chegada da Noemi, é a quarta lá na casa, já estão em casa, então a gente tem para agradecer a Deus, né, o cuidado. Eu perguntei a Luciene se ela estava bem, falou, não, estou ótima. Aí então, beleza, então essa é a maior preocupação que a gente tem, né? Nesse tempo agora distante, irmãos, está até difícil da gente trabalhar essas questões, ou visita, se vai, não vai, né? Então a gente tem guardado ainda esses cuidados, não é extrema necessidade, é algo que a gente tem feito, mas, né, por um tempo ainda nós guardaremos esses cuidados todos, né? A gente vai orar, irmãos, por esses pedidos e esses momentos de gratidão aqui, e nós vamos orar ao Senhor. Sim, Léo. Pastor, podia colocar o nome uma vizinha minha lá, uma menininha, ela tem 10 anos, ela chama Ianara. Ianara. Ela tem uma doença, que é uma coisa muito rara, eu não sei se o nome correto é púrpura. Sim. E ela está com essa doença, então ela está com um inchaço muito grande, ela engordou aproximadamente 15 quilos. Vamos estar O pai orando. dela está desesperado, né? Pessoas têm uma hora que fica cansada. Difícil. E aí, levar o nome dela para nós. Ianara. Ianara. Ok, né? Então é uma criança vizinha do Léo e a questão de saúde dela é extremamente grave, né? Irmãos, e dando continuidade, a gente tem orado, né, pela vida do Hércules, faz parte já da nossa lista. A gente tem buscado ajudar, a gente lançou uma lista aí, se você tiver alguma orientação de onde encontrar esse material que nós mandamos na lista lá, né, de remédio e tudo, a gente poder ajudar, né? Eles não são de Ipatinga, no caso, então depende da Prefeitura de Santana do Paraíso, a questão de unidade de saúde. Então tem essas questões, às vezes a gente pensa como Ipatinga, mas eles estão em Santana do Paraíso. Então as duas cidades podem ter políticas diferentes, mas a gente está buscando recursos, né, para aquisição de medicação mensal, questão de fraldas, né, já recebemos algumas orientações, se você tiver aí, né, e o alimento enteral, né, que ele não tem podido se alimentar, né, pela boca, mastigando e tudo, então tem utilizado a sonda, então precisa desses alimentos, né? E orar também pela Elande, pedindo a Deus pela vida dela, e entrando nessa semana nós vamos encerrar as atividades na casa deles, né, que é a parte elétrica e pintura, ok? Vamos orar então, irmãos, por esses pedidos. Eu estarei orando, colocando diante do Senhor. Deus amado, de tudo quanto falamos aqui, o que pedimos que o Senhor desperte o nosso coração, para que sejamos intercessores, ó Deus, por estas causas. Cuida da dor, ó Deus, de cada um. Ajuda, ó Deus, na nossa vida, que nós tenhamos um coração intercessor, que nós possamos, ó Deus, também ser resposta para a dor do outro, pois às vezes, ó Deus, é a nossa companhia, a nossa presença, é a nossa participação, a nossa contribuição que traria solução para a dor de muitas outras pessoas. Sabemos que existem casos, ó Deus, que dependem de uma intervenção miraculosa do Senhor, e é isso, ó Deus, que queremos pedir pela vida da Ianara, pedir pela vida do Hércules, pedir, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando da vida do Wellington, mostrando, direcionando aos médicos, ó Deus, o que ele tem, assim como o Meneir e também a Almira, que a graça e o favor do Senhor seja ali presente. Oramos, ó Deus, pela vida dos irmãos e irmãs que foram apresentados aqui, ó Deus, pela Deise,
o sogro da sua irmã, Carlos Augusto, a Dênia, a Dinaí, que a graça do Senhor, ó Deus, seja sobre cada um deles, nas suas necessidades, nas questões de saúde, e o Senhor é aquele que pode todas as coisas, por isso nós confiamos no Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor cuide da vida do Edelton, que está na UTI, cuida da filha dele, ó Deus, cuida dos parentes, ó Pai, que sofrem, ó Deus, pela distância, o afastamento, esse isolamento, Deus, que é tão doloroso, tanto, Deus, quem está internado quanto quem está fora, e não há, ó Deus, os acessos como comumente, ó Deus, acontece, que o Senhor traga consolo e força, ó Deus, a cada uma dessas famílias. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor cuidou da Hilda, tua serva, e a mão do Senhor, ó Deus, trouxe direcionamento, que aquela família, ó Pai, possa entender o cuidado do Senhor, ó Deus, até esse momento. E pedimos, ó Pai, o consolo e o conforto nesse momento de despedida, que o Senhor seja o consolo deles, que o Senhor, ó Deus, lance luz sobre o entendimento, que o Espírito Santo seja ali presente, dando e trazendo, ó Deus, a cada instante o consolo que lhes é necessário. Agradecemos também, ó Deus, pela vida da Luara e do Geraldo, que completam mais um ano de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que o coração desses teus servos possa encontrar-se, ó Deus, na tua presença. Ajude-os, ó Deus, nas suas necessidades. Luara, ó Deus, na sua caminhada. O seu Geraldo, ó Deus, nesse tempo que ele teve de despedida, ó Deus, da mãe. Que o consolo do Senhor, ó Deus, seja com eles. Também, ó Deus, colocamos a nossa vida na tua presença. Cada irmão que aqui está. E também a nossa irmã Eliane, ó Deus, que fez as cirurgias e ainda necessita, ó Deus, de algumas intervenções, de direcionamento aos médicos, ó Deus, que a mão do Senhor chegue primeiro, para que mostre, ó Deus, qual a necessidade e como, ó Deus, proceder em todo esse caso, que o Senhor dê tranquilidade ao coração da tua serva e que tudo, ó Deus, possa normalizar, e que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos visite, que o Senhor veja, ó Deus, cada uma das nossas necessidades. E apresentamos o Senhor, ó Deus, a nossa vida. Pedimos que o Senhor conduza-nos, ó Deus, a ter um coração contrito, compungido, mas que também, ó Deus, possamos experimentar da parte do Senhor, ó Deus, um grande avivamento e que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, para a nossa meditação dessa noite, mais breve, mais rápida, Salmo 34, verso de número 18. Salmo de número 34, verso de número 18. Diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Irmãos, nós estamos chegando, eu disse, no finalzinho do mês, e a gente sempre quer uma palavra de Deus assim que resolva muitas coisas na vida da gente. E cada dia a gente busca, A maioria dos autores que eu leio, e eles falam como deve ser a nossa relação com Deus, boa parte dele, eu acho que a maioria também, eles sempre tem alguns chamam de um versículo de estimação, um versículo que ele estima, ou um versículo da vida dele. E essas pessoas escolhem esse versículo. Eu sei que a palavra de Deus ela é recheada disso, de textos, mas ele escolhe um e a vida dele, então pode ser tratado assim, ou às vezes você escolhe versículos em períodos, Então você pode escolher textos que possam te ajudar na sua caminhada, você pode escolher a Bíblia toda, mas quanto mais próximo dos textos bíblicos nós estivermos, mais conforto e consolo nós teremos. Então isso que tranquiliza o nosso coração. E esse texto aqui é uma promessa. Ele diz assim: perto está o Senhor, Mas ele diz de quem? Ele diz que das pessoas que têm um coração quebrantado e que têm um espírito, no caso, oprimido.
Então, o espírito oprimido aqui é porque é alguém que está sofrendo angústias por alguma coisa que está acontecendo na vida dessa pessoa. No caso aqui, tinham perseguições, depois a gente lê o Salmo. Então, é muito comum nós termos um coração angustiado por causa das questões da vida. Viver, né, a gente pode dizer que é algo extremamente gostoso, maravilhoso, né? E já diz a poesia, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Eu acho que a gente deve experimentar isso, não uma questão humanista, mas pela celebração da vida e da existência. Mas também viver é um negócio muito perigoso. E a gente vê, né, quantas pessoas que por viverem estão traumatizadas, estão decepcionadas, sofrendo tanto, e elas não conseguem resolver os seus problemas, né? Elas não conseguem viver a própria vida e a existência. Existem pessoas que conseguem tirar de letra, e existem outros que estão passando um momento muito difícil. E aqui esse texto fala da opressão, né? A opressão, ela não é só demoníaca, né? A opressão, ela pode ser saúde. Você vê a enfermidade chegar perto da sua casa, da sua família, dos seus amigos, e parece que isso rouba a sua alegria. Você vai dormir, está pensando nisso, no meio da noite está pensando, se acorda de manhã, você está pensando, e é incrível, quando o nosso coração está machucado, o sorriso vai embora. A gente esquece de sorrir. Por quê? Porque a gente precisa de tanta concentração para resolver os gatilhos que aparecem, porque a mente da gente fica assim. Talvez a primeira pergunta é: como é que eu vou resolver esse negócio? Aí, não, Deus vai me ajudar. Mas como é que Deus vai me ajudar? Mas se Deus vai me ajudar, eu já podia ter resolvido. Quanto tempo vai levar para Deus me ajudar? Alguém poderia me ajudar? Ninguém se importa com o meu problema. A gente começa a perguntar. São gatilhos que eles são disparados, né? E essas feridas, elas surgem em nós, e a gente precisa disso. Seja a pessoa mais fraca, né, seja na fé, ou até mesmo uma pessoa fraca na sua estrutura, ou uma pessoa extremamente forte. Então eles ajudam a resolver isso. E o texto diz assim: salvos que têm o espírito oprimido. Então aqui está falando de qualquer jugo que é lançado sobre nós, né? Aqui no caso era alguma opressão ou perseguição, labuta, dificuldade que o salmista vivia, né? Alguém estava perseguindo, por isso que ele fala salva aqui, ele liberta esse coração oprimido. Mas ele disse que é o seguinte, que Deus também está perto de quem tem o coração quebrantado, né? Quebrantamento, ele tem pelo menos duas nuances. Primeiro, quebrantamento invocando a humildade. Pessoas quebrantadas, elas são humildes, elas sabem que necessitam de Deus. E humildade, irmãos, não é uma pessoa que não exige as coisas. Humildade é a pessoa que reconhece que Deus é o doador de todas as coisas e ele está satisfeito com o que Deus está dando. Então você tem, né, o quebrantamento nesse sentido, ou seja, eu não sou egoísta, eu não sou altivo, eu não quero coisas melhores para a minha vida, eu não quero ser melhor do que ninguém. Aí o texto de Deus está perto desse. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados os pobres de espírito. A ideia é essa, quebrantado. É alguém que não é arrogante, é alguém que não é altivo, o que possui para o bem, o que faz para o bem. Mas existe o outro lado do quebrantado, é de alguém que incorreu em erro. E a Bíblia diz que Deus vira essa face, Ele tira alegria, Ele tira satisfação quando nós estamos incorrendo em erros e não queremos mudar. Mas de uma hora para outra, o Espírito toca e Ele convence-nos do erro, e aí então a gente entra em quebrantamento. Então o quebrantamento tem esses dois aspectos. No salmista aqui, não era alguém que estava em pecado e se arrependeu, era alguém que reconhecia quem era Deus, né? O verso 17 fala sobre isso, ó. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Então ele está falando do justo. Por que ele fala do coração quebrantado aqui? Coração quebrantado é alguém que tem coragem de pedir a Deus ajuda, é alguém que está na linha do humilde. Então a gente precisa lembrar disso.
para que esse texto também tenha vida no nosso coração, talvez fosse bom lembrarmos, primeiro, nós devemos buscar a Deus. Deus está perto de nós, não tenha dúvida. Não existe possibilidade de Deus estar longe. Onde nós estivermos, Deus está perto. Se nós vamos fugir de Deus, Ele vai conosco, né? Mas o perto aqui é que Deus se aproxima no sentido de intimidade, de desejo. Deus nunca está longe, mas aqui o texto diz que Deus está perto. A ideia aqui é daquela convicção de que Deus é real na minha vida e na minha história. Por isso, eu necessito em todo momento buscar a Deus. O verso 17 fala sobre isso, sobre clamar a Deus na hora da angústia, na hora da dificuldade, né? O coração ou o espírito oprimido aqui é de alguém que está sofrendo. Então nós precisamos ter a prática de clamar a Deus, de pedir a Deus para estar presente entre nós. Tanto que a oração do Pai Nosso é: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Então nós precisamos ter isso. Então, irmãos, existe uma realidade do coração quebrantado, no sentido de alguém humilde, que ele tem paixão, ele tem prazer em saber que Deus está do lado dele. Ele diz assim: Deus caminha comigo, Deus tem andado, Deus está do meu lado. Isso me traz tranquilidade. Mas existem aqueles que estão em pecado, que ele tem medo de Deus estar do lado dele. Por quê? Porque a ideia é de que Deus está perto, mas está contra, né? Então, se Deus está perto, está contra. E aí então, essas pessoas em pecado, qualquer um de nós, quase que não conseguimos fazer as nossas orações, porque elas são interrompidas pela nossa própria consciência, declarando que nós precisamos quebrantar no nosso coração, confessar pecados, atitudes que nós tomamos, palavras que nós utilizamos, né? O modo em que vivemos. E a gente pode fazer um quadro aqui para poder identificar onde nós estamos. E aí o texto diz que Deus, ele não está longe de quem tem um coração quebrantado. Ele está perto de quem reconhece os seus pecados, de quem sabe que pecou, assim como Davi, que se prostrou diante, né, esqueci o nome do profeta aqui, mas vou lembrar o nome dele lá daqui a pouco. Ele se dobra diante do profeta de Natã e ele reconhece que pecou. Então Deus está perto desse, né? Deus não nos abandona na hora da nossa angústia, especialmente quando nós apresentamos assim um coração quebrantado, né? Por fim, irmãos, também nesse aspecto aqui, é interessante nós sabermos o que Deus tem feito por nós. O texto aqui diz que Deus salva o de espírito oprimido, mas lá em cima, 17, diz: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Ou seja, como é que nós temos comunicado a Deus aquilo que nós temos passado? Me recordo, né, da pergunta de alguém analisando, dizendo que Jesus fazia umas perguntas meio estranhas. Parece que não era uma pessoa tão sábia quanto ele, né? Ele chega perto de um cego e pergunta: que queres que eu te faça? Parece que a lógica é assim: mas Senhor Jesus, o cara é cego, hein? Então você não precisa nem perguntar, é a cegueira. Mas a ideia é que Deus quer ouvir de nós o nível da nossa fé ao ponto de apresentarmos a Ele as nossas demandas e como o nosso espírito está, de conversarmos com Ele, de falarmos com Deus, né? Para isso, irmãos, a oração, chamada oração solitária, a oração onde eu encontro um momento no meu dia para eu abrir meu coração e falar para Deus, onde tem ninguém do meu lado, ela é extremamente importante para podermos reconectarmos com Deus. Uma fala, uma conversa, né? A outra vez, o Senhor Jesus, o Senhor Deus poderoso, perguntou a Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? A pergunta gente, é lógica. Deus sabe o que Elias estava fazendo lá, porque Deus conhece Elias por fora, Deus conhece Elias por dentro, e Deus conhecia a história. Só que Deus queria ouvir de Elias: Elias,
que você está fazendo aqui? Então você tem dois aspectos. Não era para você estar aqui, Elias. A palavra de Deus. Elias, você está no lugar errado, moço. Você tem uma missão. Acabou não, aí. Aí disse, Senhor, o negócio está difícil demais. Aí eu falei, então deixa eu te ouvir. Fala aí, o que você tem? Eu estou querendo morrer. Tá complicado assim, tá. A mulher lá falou, vai me matar, eu estou fazendo um serviço, senhor. E ele fala assim, e eu estou sozinho ainda. Tem uma reclamaçãozinha ainda, né? Eu estou sozinho, aí ninguém comigo. Aí Deus falou assim, não vou te ajudar aqui então, peraí. Perto está o Senhor, né, de quem tem um coração quebrantado e quem tem um espírito oprimido. Elias tinha um espírito oprimido, nesse sentido aqui. E aí então Deus, eu acho interessante como é que Deus resolve. Ele resolve com comida, sabia, Elias? Ele dá comida para Elias. Come, Elias. Elias dorme. Aí os anjos, está lá, vigiando. Elias acorda, comida de novo. Pessoal. Quando ele termina de comer, os anjos estão lá. Aí então a conversa, agora levanta, já recobrou sua força. Sim, qual era o problema que Elias tinha? Tinha um susto, tinha dentro dele uma decepção, dizendo que estou sozinho. Devia ter aquele outro pensamento, eu faço tudo direitinho para Deus e agora a mulher vai mandar me matar. Mas ele sabia do risco que ele tinha, porque 850 profetas haviam morrido por causa das mãos dele. E agora Jezabel se levanta, talvez ele pudesse dizer, você não está ouvindo aí minha causa? Não, essa mulher é perversa. E agora eu, talvez tivesse isso. Mas Deus resolve o problema de Elias respondendo a ele tranquilamente. Primeiro, Elias, você não está sozinho nessa não. Tem 7.000 que não se dobraram. Então já tira um azedume. Segundo, agora levanta, come, ele come, alimenta e diz, continua a sua missão. Acabou que não. Continua. Você está cansado, alimenta e descansa, alimenta e descansa, alimenta e descansa. Você está cansado. Né? A questão de Jezabel, Acabe queria fazer a mesma coisa, rapaz, você ficou 3 anos escondido aí. Mandei corvo lá alimentar você, e agora você, vamos embora, continua. Você ainda tem que chamar Eliseu e consagrar um rei, vamos embora, continua a sua trajetória. Deus dando ânimo para Elias, é o espírito oprimido. A opressão faz isso conosco, não? O cansaço, a situação, o dia, a idade, as companhias, tudo isso pode trazer opressão para a nossa vida. Mas com o coração quebrantado, Deus quer ouvir de nós. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos salva e pensa as nossas feridas. Ele cuida das nossas feridas. Nós precisamos acreditar nisso, né? Ainda mais no tempo em que nós estamos vivendo. O que acontece é o seguinte, ainda que a gente tenha falado tanto nessa pandemia, as outras coisas não pararam, né? As dúvidas da fé, o cansaço, as dificuldades, o pecado, tudo isso continua. E a gente precisa ter coragem, primeiro, de aproximar-se de Deus. Segundo, crer que Ele nos acolhe e nos salva. E nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. Ele está perto. Não precisa andar longe para falar com Ele. Ele está perto. E Ele sabe como está o nosso coração. Se o nosso coração precisa de um quebrantamento por causa de pecado, Ele diz, olha, confessa e deixa. Se o quebrantamento já prova que nós temos humildade, glória a Deus por isso, vai continuar. E Ele salva aqueles de espírito oprimido. Ou seja, quem tem problema, quem tem dificuldade. Mas o verso 17 diz que é para o justo, aquele que confia no Senhor. Que Deus abençoe a nossa vida e que nós não nos esqueçamos dessa promessa. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Deus está do nosso lado, irmãos. Deus está do nosso lado. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, ficar em pé, pedir a Deus que nos direcione nesses dias.
Pai bendito, muito obrigado pela Tua palavra e por esse tempo, Deus, que tivemos de intercessão e de colocar nossa vida na Tua presença. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer que o Senhor está perto, porque o Senhor, ó Deus, colocou condições àquele que tem coração quebrantado. Se há em nós pecados, ó Deus, que tem feito o nosso coração estar duro ou endurecido, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a quebrantar todas essas coisas. E naquilo que sofremos, ó Deus, onde o nosso espírito está doente, ou o nosso espírito está sofrendo, ou o nosso espírito está oprimido, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Que o Senhor, ó Deus, nos dê folga, como o salmista diz. No dia da tribulação, clamei ao Senhor, o Senhor me ouviu e me deu folga. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém e amém. Irmãos, que Deus abençoe as nossas vidas. Os irmãos em casa, uma boa noite. Que Deus os abençoe.